Então, a primeira coisa que eu preciso te explicar é como é que é organizado o método sem dor lombar. Desde que eu comecei a estudar, eu tinha uma grande preocupação em construir alguma coisa que fosse realmente um método. Como eu falei para você lá na nossa abertura, método é diferente de dar uma dica. Dar uma dica você vê em qualquer lugar. Você abre o Instagram, está cheio de dica de tudo, você abre o Facebook, está cheio de dica de tudo, você abre o YouTube, está cheio de dica de tudo. Mas isso é completamente diferente de um método. Um método ele tem que ter uma organização muito estudada, profundamente estudada e profundamente testada na prática, com começo, meio e fim. Isso é um método. E a gente conseguiu fazer isso no Sem Dor Lombar. O método é estruturado com 2 programas. E é muito importante você entender porque a solução da dor está nesses 2 programas. Esses 2 programas têm que estar presentes na tua vida. O primeiro programa é um programa com esses movimentos que eu te falei, que a Escola de Medicina de Harvard defende, que são os movimentos terapêuticos que começam a ajudar a realmente resgatar a saúde da sua coluna. Então esse é o primeiro programa. Dentro do método sem dor lombar, a gente construiu esse programa com 4 tipos de movimentos. Então você vai ter movimentos que a gente chama de movimentos de descompressão, que são os movimentos que ajudam. Lembra quando você viu lá no vídeo lá, a hérnia comprimindo ali o ramo nervoso e gerando dor? A gente tem movimentos extremamente estudados, pensados ali, para ajudar nessa descompressão, para você ganhar mais espaço e ter realmente alívio nessa articulação e nessas estruturas todas. Então, o primeiro grupo de movimento do meu método, do sem dor lombar, são os movimentos de descompressão. O segundo grupo de movimentos são os movimentos de realinhamento. São os movimentos que aos poucos vão trazendo a nossa coluna para a posição saudável dela, para a posição anatômica, de onde ela nunca deveria ter saído. Mas como a gente vai tendo hábitos ruins, ou vai tendo dor aqui, dor ali, a musculatura vai encurtando, travando ali, bloqueando ali, a gente vai perdendo essa postura natural. Então, o segundo grupo de movimentos do método sem dor lombar são movimentos criados especificamente para trazer este realinhamento para a tua coluna. O terceiro grupo, importantíssimo também, são os grupos de movimentos de ativação. Para que existem esses movimentos, meus amigos? A gente colocou no método movimentos específicos para ativar as musculaturas que sustentam e protegem a nossa coluna. E isso é muito importante. Porque se você pensa aí na tua região lombar. Eu tenho aqui atrás uma coluna aqui. Pensa na região da tua lombar, aqui na parte anterior, na toda a lateral dela. Você não tem nenhuma estrutura, além dos seus ossos da coluna, para fixar, para estabilizar essa região. Você só tem ali os seus ossos da coluna, você tem alguns ligamentos que seguram aquelas estruturas, e você tem basicamente músculos que deveriam estar ativados para sustentar. Só que a gente vai perdendo isso, porque a gente não estimula esses músculos de uma maneira correta. E quando eu falo de ativar os músculos que sustentam a nossa coluna, eu não estou falando de malhação, eu não estou falando de coisa que você vai lá para uma alta intensidade, pegando peso, fazendo exercícios difíceis, complicados, extenuantes. Não é nada disso. A nossa coluna, para se recuperar, ela não precisa disso. Pelo contrário, ela precisa de uma ativação no nível de intensidade baixa, mas regular. E ela precisa de uma ativação nos músculos certos, que equilibram a nossa coluna. Não adianta eu estimular um certo músculo e não estimular outro. Eu vou descompensar ainda mais a coluna. E não adianta eu estimular uma região, por exemplo, aqui do meu abdômen, e não estimular uma região dos nossos glúteos lá embaixo, que são a base, o quadril, onde estão os glúteos, é a base de toda a coluna. Então, se eu tenho músculos pouco ativados naquela região, eu vou ter uma coluna desequilibrada e totalmente desestruturada. Então, a terceira etapa, o terceiro grupo de movimentos do método sem dor lombar, são movimentos específicos para ativar toda a musculatura que sustenta a tua coluna, desde a base dela até a parte mais alta. A gente trabalha a ativação de todos esses músculos, sempre de uma maneira pouco intensa, muito simples, que você vai ver já na sequência. Quero falar com você só, antes de te mostrar os exercícios, o último grupo. O quarto grupo de movimentos que a gente trabalha dentro da metodologia são os movimentos de mobilidade. A gente percebeu que é muito importante resgatar
né, a amplitude de movimento da nossa coluna, resgatar a capacidade de se movimentar. Quando a gente vai perdendo essa capacidade, a nossa coluna vai tendo cada vez mais dor, cada vez mais bloqueio e cada vez mais dificuldade. A ponto dos orientais, eu quero compartilhar muito o que os orientais pensam sobre isso com você. O povo oriental acredita que a nossa idade, ela não tem a ver com a data que a gente nasceu. O povo oriental acredita que a nossa idade tem relação total com a movimentação da nossa coluna. Quanto mais a nossa coluna consegue se movimentar com amplitude e sem dor, mais jovem a gente é. Quanto menos a gente consegue se movimentar, quanto mais travada é a nossa coluna, quanto mais dor a gente tem nos movimentos, mais velho a gente é. É assim que o povo oriental pensa e entende a nossa coluna e a nossa idade. E isso faz todo sentido. Então, na verdade, você pode ser um jovem com 50, 60, 70, 80 anos de idade, se você conseguir preservar e desenvolver a mobilidade da sua coluna sem dor. E você pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que é velha com 20 anos de idade. Quantas pessoas com 20 anos de idade eu atendo nessa faixa de idade, às vezes até mais jovem, que tem uma coluna totalmente já prejudicada de mobilidade. E a gente tem, então, esse quarto grupo dentro do método, que é importantíssimo para resgatar, aos poucos, esta mobilidade. Então, eu falei para vocês que o método sem dor lombar ele tem dois grandes programas, lembra? E eu falei que você precisa dos dois programas, trabalhando paralelo para você se recuperar realmente plenamente. Um você já entendeu, são os movimentos terapêuticos de descompressão, de realinhamento, de ativação e de mobilidade. O outro programa que eu quero falar rapidamente para você entender o quadro como um todo, e aí já vou passar os exercícios aqui para você. O outro programa é um programa que a gente fala de hábitos protetores. Então, o segundo programa do método sem dor lombar é ensinar para todo mundo, é compartilhar com todo mundo quais são os hábitos do nosso dia a dia que protegem a nossa coluna, quais são os hábitos que ajudam a recuperar a nossa coluna. E eu vou te dar um exemplo muito rápido, muito simples de você entender e muito importante. Só com esse exemplo já vai te ajudar muito a mudar hábitos importantes no teu dia a dia. Você viu que desde o começo aí do nosso bate-papo eu estou tomando água direto, né? Aliás, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui, peraí. Você viu que eu estou tomando água direto e este é um hábito protetor da coluna. Faz parte da nossa metodologia te ajudar a tomar mais água e te ajudar a tomar água nos momentos certos do teu dia. Por que que isso é importante? Vou te dar esse exemplo para você entender bem. Ó. Lembra quando eu te mostrei o vídeo da nossa coluna lá por dentro e te mostrei o disco intervertebral? Deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho um disquinho aqui para tentar te mostrar. Lembra que eu te mostrei que tem o anel aqui fibroso externo e o conteúdo lá dentro, que é o núcleo do disco? Lembra que eu te falei que esse núcleo é um gel e que esse gel é composto 80% de água? Então aí você já entendeu. Quando a gente está ao longo do nosso dia, a gente vai perdendo a água de dentro desses discos. Isso é um processo normal, é um processo de desgaste ao longo do dia. Os discos vão desidratando. A ação da gravidade, a gente de pé ao longo do dia, a gente sentado, a ação da gravidade vai compactando a nossa coluna, vai apertando toda a nossa coluna e os discos vão perdendo líquido, vão perdendo água ao longo do dia. Se você quiser fazer uma experiência que vai te comprovar isso, de uma maneira muito prática, muito fácil, amanhã pela manhã, mede a sua altura, encosta em algum lugar pela manhã, deixa a tua coluna o mais retinha que você conseguir, faz uma marquinha lá. No final da noite, vai lá de novo, faz uma marquinha. E você vai chegar a ver uma diferença extremamente grande. Muitas vezes a gente tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros de diferença da nossa altura da manhã para a nossa altura da noite. Por que que isso acontece? Acontece exatamente pelo que eu te mostrei aqui. Ó. O teu disco intervertebral ao longo do dia vai desidratando e se perdendo água, né? E somando um pouquinho que esse disco perde com um pouquinho que o outro de cima perde, o outro, e todos os discos da nossa coluna, no final do dia, a gente chega a perder 1 centímetro até 2 centímetros de altura, porque a gente foi desidratando esses discos. Então veja como é importante, eu estou te falando de um hábito só,
né? No método sem dor lombar, a gente trabalha com 8 hábitos. São 8 hábitos que são protetores da coluna e que te ajudam a recuperar a saúde da coluna. E eu estou te dando um exemplo de um deles, um desses 8 agora. Então você já sabe o quanto a água é importante. Fique muito atento a isso agora daqui para frente na sua vida. Procure tomar de 2 a 3 litros de água pelo menos por dia. E dentro do método, a gente te ajuda não só falando isso, mas a gente te ajuda a fazer isso realmente na sua vida. Porque é muito difícil a gente criar um novo hábito. Às vezes a gente não tem hábito de tomar, passa o dia inteiro e toma muito pouca água. Então o método vai te ajudar semana a semana exatamente nisso, a construir esses novos hábitos. Funciona em quanto tempo? Você deve estar se perguntando, mas esse método funciona em quanto tempo? O método sem dor lombar ele tem um ciclo de 8 semanas. Por que a gente chegou a esse ciclo de 8 semanas? Porque na prática, estudando e aplicando, a gente percebeu que a gente precisa de um ciclo dessas 8 semanas para começar a promover todas essas melhorias de descompressão, de realinhamento, de ativação dos músculos que sustentam, de ganho de mobilidade e também para implantar esses 8 hábitos importantes que protegem a nossa coluna. Então, o ciclo do nosso método ele dura 8 semanas. Só que ele foi construído de uma maneira que é muito inteligente. Nas primeiras semanas, a gente já dá um foco muito grande na parte de descompressão. Então, a gente dá um foco muito especial, e é por isso que as pessoas, você vai ver alguns depoimentos que eu vou te mostrar daqui a pouco, é por isso que as pessoas já na primeira semana sentem um alívio muito grande. Não é uma magia, não é uma ilusão, não é nada, é porque o método foi construído assim. Nas primeiras semanas, o foco total é na parte de descompressão, para você realmente sentir o alívio da dor. Só que você não pode parar aí, porque se você só sente o alívio da dor e não faz mais nada, interrompe isso, você lá na frente vai voltar a ter dor novamente. Então é muito importante esse ciclo de 8 semanas, porque numa primeira fase a gente te ajuda através da metodologia a aliviar a dor e depois nas outras semanas a gente vai ganhando mais na ativação, ganhando mais no realinhamento da tua coluna, ganhando mais na mobilidade da tua coluna, até que você feche esse ciclo de 8 semanas com muito mais condição de saúde na sua coluna pelos movimentos e por ter incorporado esses 8 hábitos protetores para a sua coluna. Então, acho que agora está fazendo todo sentido para você. Espero que você tenha entendido realmente como o método funciona. Este ciclo de 8 semanas, a cada semana você vai fazendo exercícios diferentes. Então, o exercício da primeira semana, ou os exercícios da primeira semana, são completamente diferentes do da segunda semana, são diferentes da terceira, da quarta, da quinta. Por quê? Porque exatamente isto é o valor de um método. Um método, lembra que eu te falei? Ele tem que ter um começo, um meio e fim. Ele tem que ter uma sequência lógica, estudada, experimentada, a fundo, para que te leve do ponto inicial para o ponto final, que é recuperar realmente a tua coluna. Então é isso que o método faz. A cada semana você tem exercícios diferentes que vão numa sequência de evolução para a saúde da tua coluna. E você tem também a cada semana um hábito protetor que a gente trabalha. Então eu te dei um exemplo aí da água, o quanto isso é importante para a saúde da tua coluna. Durante uma semana a gente fica trabalhando isso. Na outra semana a gente trabalha um outro hábito, na outra semana outro hábito, até o final para a gente trabalhar os 8 hábitos importantes para proteger e para resgatar a saúde da tua coluna. Como eu sei que quando a gente fala, eu fico aqui falando do método, é uma coisa. Mas eu pedi para algumas pessoas que já passaram pelo método darem um depoimento. Eu queria te mostrar um depoimento de uma dessas pessoas, da Marci. A Marci mora em São Paulo, trabalhou como dentista durante muitos anos e isso, a própria profissão, acabou trazendo muita lesão na coluna, muita dor. Ela conviveu com isso anos e anos. E eu pedi para ela dar um depoimento para a gente. Que é melhor do que eu falar do método, são as próprias pessoas que viveram e vivem o método falar para você como funciona e como isso foi na vida delas, tá bom? Então é rapidinho aqui, vou te compartilhar a Marci. Já cheguei aí para o hospital durante o fim de semana inteiro, já fiquei na cama durante muito tempo, parei todas as minhas atividades, não só meu trabalho,
mas tudo que se refere à minha própria vida. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu não vou ao médico, eu não vou ao hospital, com medo do que pode vir a acontecer, de contaminação. E eu fui procurando vários caminhos, fui falando com várias pessoas, até que eu conheci o método sem dor lombar. Eu vim acompanhando primeiro pelo Instagram, eu assisti algumas aulas, e naquele dia que eu assisti uma aula, eu estava com uma dor tão forte, mas tão forte, que eu falei assim, olha, agora é a hora. Eu não vou mais desistir, eu vou acreditar nesse método para ver quais serão os resultados de verdade, porque eu não queria de novo entrar nas drogas. Eu tinha estoques e estoques na minha farmacinha de casa de remédios para coluna, dos mais fortes que vocês possam imaginar. E aí recentemente, eu comecei essa semana com o método, e olha, por incrível que pareça, parece algo assim que não dá para explicar. A resposta foi incrível. É uma mudança de vida. Eu hoje estou fazendo as minhas atividades sem estar esperando pela dor. De repente eu me vi ali, falei, cadê a dor? Eu não estou com dor o dia inteiro. Eu já ia dormir com uma compressa de calor, com um remédio de emergência se eu precisasse ali durante a noite, ajeitando um monte de travesseiros, um monte de esquema para ver se eu conseguia dormir, porque eu não estava conseguindo dormir a noite inteira. E ontem eu consegui dormir a noite inteira. O meu humor já melhorou, sabe? A minha disposição já melhorou. Eu recomendo o método. E acredito que pode ajudar muitas pessoas, muitas mesmo. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo e participando do método Sem Dor Lombar. Amigos, que alegria gigantesca para mim, né, que vivi todos esses problemas da minha pele, né? Fiquei anos sofrendo com dor. Hoje, como eu falei lá no início para vocês, hoje eu entendo por que que esse acidente aconteceu comigo, né? Para que isso vai ser útil no final aí de toda essa jornada, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas tendo esse tipo de depoimento, né? A Marci, que sofreu durante anos com dores intensas, já na primeira semana conseguindo um alívio tão grande assim, né? Já com um grau de motivação diferente, feliz por ter conseguido dormir plenamente, sem tomar remédio. E agora ela já está evoluindo bastante, ela já está mais avançada nesse ciclo das 8 semanas e está conquistando cada vez mais saúde para a coluna. Então, fico muito feliz mesmo, essa é a minha real missão de vida, isso me deixa muito alegre.